Olá amigos, 13 de setembro de 2012, a Voz do Brasil pela Vida. Organizações feministas do mundo, muito conhecidas, abortistas, partidárias da ideologia de gênero, entre as quais a tal Women on Waves, que operacionaliza aquele famigerado navio da morte de que falei num famoso discurso na Câmara dos Deputados, aquele navio que saía dos portos holandeses e ficava ao largo da costa de países pelo mundo inteiro, recebendo mulheres daqueles países onde o aborto era ilegal e praticando abortos a qualquer tempo, sob qualquer pretexto, a bordo do navio, atualmente impedido de navegar pela atuação das próprias autoridades holandesas, que não suportaram a pressão mundial a respeito desse centro flutuante de chacina de inocentes no ventre materno, ao qual eu augurei que fosse afundado no meio do oceano por um raio partido do céu. Essa gente quer, no dia 28 de setembro, organizar um movimento de difusão da tese do direito à mulher ao próprio corpo, colando nas paredes de templos e de parlamentos material de propaganda de um produto notoriamente abortivo, um produto químico notoriamente abortivo, e difundindo suas ideias, realizando campanhas de aborto amplo e discriminado por todo o mundo. Posteriormente a esse anúncio, veio lá uma notícia de que não seria bem assim, não seria uma ocupação. Elas falaram até em escalar as catedrais e afixar esse material no topo, na parte mais alta dos templos. Depois, acho que perceberam que seria muito difícil e agora falam em apropriar-se desses locais, apropriar-se dessas edificações, das igrejas, das catedrais, virtualmente, e instalar o seu material virtualmente com o uso de um programa que já foi utilizado para essa finalidade várias vezes, até mesmo usando a imagem de uma catedral aqui no Brasil. Queiramos ou não, é um movimento contra a vida, seja virtual, seja real, é um movimento contra a vida, e é um movimento que ameaça a liberdade religiosa, é um movimento que também ameaça vilipendiar catedrais, vilipendiar igrejas, vilipendiar templos católicos, violando, portanto, as disposições constitucionais do Brasil e em outras partes do mundo e as disposições legais que asseguram o exercício pacífico do direito à liberdade religiosa. Isso não pode ser tolerado. As autoridades públicas têm de estar atentas para isso, que é até algo como um ato de terrorismo coletivo, e nós vamos, evidentemente, da nossa parte, alertar as autoridades no nosso estado, esperando que os nossos participantes alertem as autoridades nos seus respectivos estados também. E para o caso de haver tentativa de invasão mesmo de igrejas, de tomada física de igrejas, devemos estar preparados para reagir e para acionar as autoridades públicas a fim de evitar que isso aconteça. Enquanto isso, e num quadro de situação desse, e no momento eleitoral, perante a necessidade de uma orientação dos fiéis, os nossos prelados mais uma vez nos decepcionam. Foi divulgada a orientação para o voto consciente da Arquidiocese de São Paulo, portanto pelo ilustre cardeal Dom Adilo Scherer, composta de 10 itens, e outros prelados também, entre os quais Dom Aldo Pagotto, de João Pessoa, na Paraíba, e o texto não nos conforta nem um pouco. Não é um texto que se opõe a essas ameaças, não é um texto que fale com toda clareza a verdade que precisa ser ouvida, que precisa ser levada ao fiel católico, que é a verdade de que existe uma política, que existe um movimento mundial financiado por euros e dólares pesadamente contra a vida, pela cultura da morte, para favorecer a chacina de inocentes no ventre materno,
para desencadear políticas de aborto amplas e restritas nos países periféricos. Essa é a realidade que os nossos prelados deveriam informar aos católicos, dizendo a eles com toda clareza, como pelo menos foi dito com maior clareza naquele famoso documento que acabou sendo apreendido no processo eleitoral anterior pela Justiça Eleitoral de São Paulo e assinado por Dom Nelson Westrop, Dom Benedito Beni dos Santos e Dom Ayrton José dos Santos, que terminavam pelo menos dizendo o seguinte: nas próximas eleições deem o seu voto somente a candidatos ou candidatas e partidos contrários à descriminalização do aborto. Pelo menos exortava o católico francamente com todas as letras. E não vemos isso num texto que, lamentavelmente, eu tenho de dizer, adocicado por parte do nosso cardeal arcebispo. Um texto também que não entra com a necessária força e o necessário vigor na questão da defesa da família. Bem como o texto de Dom Aldo Pagotto, embora um pouco mais claro em relação à rejeição das políticas de aborto, não trata da questão crucial da família, não denuncia as políticas de Estado voltadas para a legalização de uniões espúrias, de casamentos homossexuais e união civil entre homossexuais. Não entra necessariamente na crítica, até mesmo à Suprema Corte, em sua decisão recente, lamentável, que acabou por reescrever o artigo 226 da Constituição da República, criando novas modalidades de família não autorizadas pelo corpo, pelo texto, pelo conjunto da Constituição. Então, é de se lamentar a falta de decisão, a falta de atitude mais clara, definida, cristalina, dos nossos prelados nesse momento crucial para orientar o fiel católico. E ao fiel católico, nós insistimos em dizer: vote verdadeiramente naqueles candidatos que forem claramente, definidamente contra o aborto, contra qualquer política de chacina de inocentes no ventre materno, contra aqueles que se disponham e se comprometam a aprovar o Estatuto do Nascituro que está engavetado lá na Câmara dos Deputados, contra aqueles que se oponham claramente à desfiguração da família. A família, e não vamos nem usar a expressão equivocada aqui, família tradicional, a única família verdadeira, que é a união entre uma mulher e um homem para a perpetuação da espécie humana. Despreze os que estão em cima do muro também, porque esses que estão em cima do muro coletam o seu voto e depois desembarcam do muro, descem do muro do lado errado, do lado do mal. O eleitor católico tem 63% do poder político na sua mão, e o eleitor cristão tem 95% do poder político na sua mão. Vamos levar ao poder quem? Aqueles que vão produzir leis e tomar decisões contra a nossa consciência, contra a nossa fé, contra a lei moral? Não! Rejeitem o voto para essas pessoas. Mandem-nas para o repouso definitivo da política e elejam fiéis verdadeiros, católicos verdadeiros, que vão preservar os verdadeiros fundamentos do direito natural também, e os fundamentos da fé, que nos diz e nos afirma que a vida humana é um precioso bem divino que não pode ser disponibilizada por decisão material, decisão humana, decisão legal, jurídica, de médico, de advogado, de pai, de marido, até mesmo da própria mãe, em hipótese alguma. Por que é que nós somos contra essas políticas? Por que é que nós somos contra o aborto? Porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção, até o nosso próximo programa.